Boa noite, gente. Paz do Senhor. Olha, não era para contar que tem 40 anos de profissão. É porque eu entrei na faculdade com 12 anos. Todo mundo faz as contas, né, gente? Ah, vem aqui que eu queria fazer um videozinho de todo mundo. Gente, eu fiquei muito emocionada quando eu cheguei ali. Porque tá tão bonito, mas tão lindo. Ah, eu queria que vocês ficassem de pé. Posso fazer um vídeo com vocês? Eu queria mostrar para o mundo todo. Olha só, você vai filmar aqui sem falar com ela. Depois você vai vir para cá e a gente... eu vou falar aqui assim, estou em Rondônia, na conferência de mulheres... Aí vocês gritam, somos pérola, todo mundo de mão para cima, que fica triplicado o número de pessoas. Entendeu? Se tiver 200, parece que tem 1000 até. Tá bom? Bora lá? Eu pego a senhora nesse... A gente pega a senhora nesse ângulo. Ah. A senhora só me espera a gente vir. Ah, beleza. Então, para cá, para parecer a pérola de lá. Essa menina sabe das coisas, viu, gente? Prontinho? Gente, eu estou em Rondônia, na conferência de mulheres. Vê se a senhora gosta. Ai, que lindo, gente. Vou colocar lá na rede social. Alguém aí acompanha a minha rede social? Sério? Quem acompanha aí? Nossa, muita gente. Que legal, gente. Que coisa boa. Quem não acompanha, Elizabeth C. Pimentel. Tá bom? Eu tenho o maior prazer de ver vocês lá. Eu vou colocar as fotos, aí você escreve lá. Eu estava lá. Certo? Vou achar muito lindo. Mas eu realmente fiquei encantada de ver, assim... o trabalho de vocês, né? Aliás, eu amei aquela cesta, viu, que eu encontrei lá no hotel. Obrigado, tá? Adorei, vou comer tudo. É muito bom a gente ser recebida assim, com esse amor, com esse carinho, com esse cuidado, né, gente? E eu, quando vim para cá, eu amei o tema, né? Eu achei lindo, achei maravilhoso. E eu sempre venho com vontade, assim, de falar um monte de coisa. Mas o tempo, né, é curto, eu também quero aprender, eu quero ouvir as outras pastoras também, vai ser muito bom para mim. Mas eu pedi para a pastora, para a gente começar, para eu contar para você uma coisa bem real. Porque eu tenho uma palavra amanhã para dar para vocês a respeito de transtorno, de personalidade, para a gente entender como a gente pode não deixar de ser alvo, mas deixar de ser vítimas. Porque alvo a gente sempre vai ser, mas a gente não precisa ser vítima. E eu tenho certeza que você vai aprender muito amanhã, tá bom? Então, esteja aqui, porque anota tudo. Mas hoje, eu queria falar com você sobre uma coisa real, eu queria contar para você, algo para que você possa entender que o que acontece na sua vida, muitas vezes, acontece na minha, acontece na vida de todos nós aqui. Às vezes a gente olha, vê um pregador, ou vê um palestrante, um profissional falando, a gente fica pensando assim, poxa vida, compara a sua vida com a da outra pessoa, e você acha que você está tão aquém, ou que você sofre mais do que os outros, e não é verdade. Pérolas sempre sofrem, certo? Todas nós sofremos. Mas a gente sofre por um propósito. E o nosso sofrimento, ele não pode ser comparado com a glória que há de se manifestar. Certo? E essa glória que há de se manifestar, ela faz tudo compensar. Toda a dor e o sofrimento que a gente passa, compensa, se a gente souber passar.
É muito interessante, eu quero ler um versículo aqui para você, para eu poder te embasar o que eu vou te falar aqui agora. Esse versículo está lá em Deuteronômio 30, 19, onde Deus diz assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Amém? Que Deus possa nos abençoar essa noite, que Ele possa falar através dessa palavra e engrandecer aqui os nossos corações. Amém? Aqui fala sobre escolhas. E é muito interessante que a pérola, ela não escolhe. Ela foi programada, a natureza, ela foi programada por Deus. Ela não pensa, não tem uma que fala assim, não quero esse processo não, prefiro ficar aqui na minha. Não, certo? Os peixes, eles sabem para onde tem que ir na desova. Os pinguins também sabem. A natureza, ela foi programada para agir com uma sabedoria infinita. Mas Deus quis fazer o ser humano a imagem e semelhança dele, ou seja, com liberdade para escolher, certo? Então, nós podemos escolher fazer da nossa dor algo que possa nos transformar em pérolas. Eu tenho um professor que ele fala que, uma vez ele contou que ele estava ensinando o filhinho dele a jogar xadrez, e o filho dele tem 5 anos, e ele pensou assim, não é justo eu ganhar dele, não dar oportunidade para ele ganhar, porque eu sei muito mais do que ele. Mas também não tem graça eu entregar tudo para ele e ele saber que eu entreguei de mão beijada. Então ele ficava movendo as peças do tabuleiro para fazer com que o filho dele fizesse uma jogada e ganhasse. E às vezes ele mexia o tabuleiro e o filho dele não percebia e fazia uma jogada diferente. Aí ele ficava olhando para o tabuleiro e pensando, qual a outra mexida que eu vou dar para ele perceber que tem que fazer determinada escolha. E ele fez essa associação com Deus, com a gente. Deus vai mexendo no tabuleiro da vida para nos dar a oportunidade para a gente fazer a escolha. Deus não quer determinar as coisas para nós, senão Ele tira de nós a liberdade. Ele diz ali, escolhe, pois, a vida. Escolhe você. Você vai escolher o que vai fazer com a sua dor. Mas Deus vai mexer no tabuleiro para ver se você descobre. Aí a gente faz uma escolha absurdamente errada. E aí a vida da gente parece que vai ficando um caos. E depois Deus vai lá, mexe no tabuleiro de novo e dá uma outra chance para você, para ver se você descobre uma nova escolha que você possa fazer para consertar aquilo. Já aconteceu isso com você? A gente percebe isso nitidamente, não é, gente? E eu quero te contar como isso aconteceu comigo. Eu nasci no interior, eu era uma menina extremamente tímida, eu não falava dentro de sala, eu não fazia arte. Eu era uma criança tão tímida que eu via as outras crianças, né, os pais contando que a criança fazia arte e eu não fazia arte. Eu era uma criança muito fechada. Um dia eu resolvi fazer uma arte proposital. Eu queria inventar uma arte para poder ser uma criança mais normal. A minha mãe morava no interior, tinha uma trouxa de roupa enorme. Eu enchi o tanque, botei a trouxa de roupa e sentei em cima para fazer de conta que eu estava num barco. Minha mãe olhou aquilo e falou assim, agora eu vou ter que lavar essa roupa todinha agora, que eu ia lavar depois. A cara que ela fez foi tão desesperadora, que eu falei, caramba, isso é que é fazer arte? A gente causa um problema tão grande na vida de outra pessoa. Eu me arrependi profundamente, eu fiquei com uma culpa de anos e anos e anos com aquela culpa. Para você saber como é que eu era uma criança muito fechada. Eu não conseguia, dentro de sala as pessoas não me ouviam. Uma vez a professora, ela tinha um problema sério com controle. E a gente estava fazendo uma prova, todo mundo em silêncio, e eu estava com o sapatinho de verniz, eu esfregava. Eu acho que eu já tinha TDAH, viu, gente?
Todo mundo hoje tem TDAH, né? Mas eu voava assim, com muita facilidade. Aí eu fiquei ali com o sapatinho de verniz esfregando um no outro. Ela ouviu o barulho do sapato de verniz. Ela me agarrou pelo braço, com silêncio total dentro de sala. Me botou na frente de 40 crianças, olhando para mim com o olho arregalado, porque ninguém entendeu nada. Quando eu vi 40 crianças olhando para mim, eu desmaiei. Não sei quanto tempo eu fiquei desmaiada. Eu era para não estar aqui olhando para vocês, já ter desmaiado um monte de vezes, né, gente? Com um monte de gente olhando para mim. E aí, aconteceu que Deus vai tratando, Ele vai mexendo no tabuleiro e vai dando novas oportunidades para a gente. E eu fui crescendo, tinha uma religião, eu comecei a falar para adolescentes. Deus foi me dando várias oportunidades para quebrar o trauma. É assim que Ele vai dando para a gente. Mas a gente, às vezes, olha para a infância da gente e pensa assim, por que que eu vivi tudo que eu vivi? Por que que eu não tive uma infância normal? Gente, eu não conheço ninguém que teve uma infância normal. Se você teve perfeita, tudo perfeitinho, me espera depois e me conta como é que é isso. Porque eu não sei como é que é isso, sem nenhum problema. Às vezes tem gente que acha que não tem nenhum problema porque ela bloqueou. Ela não quer lembrar daquilo ali. Então, aquilo foi tão doloroso que ela quer dar um jeito de dizer que foi perfeito. Bom, eu ouvia falar de Jesus. Tinha uma tia que levava a gente para a igreja dela. Era uma igreja evangélica. E ela tinha uma cadernetinha que ela anotava para apresentar para Jesus depois quantas pessoas que ela levou para Jesus. Aí ela anotava o nome na cadernetinha. Eu penso assim, que ela fazia isso. Porque ela levava a gente para a igreja, quando o pastor perguntava quem queria aceitar Jesus, quando a gente via, estava lá na frente, e ela mesma levantava a mão da gente. Certo? Então, eu aceitei Jesus um bocado de vez. E aí, eu ouvi falar do Jesus, de um Deus que é Pai, é socorro no dia da angústia. Não é? E eu ouvia esses versículos. Passou. Eu queria ir embora da cidade, morava no interior, queria ir embora para o Rio de Janeiro. Eu queria estudar, eu queria ser culta, eu queria ser inteligente. E eu fui embora. E eu gostava de lidar com pessoas que eu achava inteligente. E essas pessoas que eu achava inteligente, elas diziam que Deus era uma força cósmica. E falar que Deus é uma força cósmica é uma frase bem bonita, mas não vale de nada. Certo? Não vale de nada, só é bonita, mas você não recorre à força cósmica para ajudar você. Na hora que você está desesperado, você não ajoelha para a força cósmica, você ajoelha para um pai, para aquele que é socorro no dia da angústia, certo? Mas eu queria acreditar nisso, porque eu achava que aquelas pessoas eram inteligentes. E aí eu comecei a me envolver com situações, com fenômenos paranormais. Eu gostava de... Sabe umas histórias que o padre Quevedo falava de uns movimentos que aconteciam, a casa que pegava fogo, umas coisas assim. Bom, isso era uma das coisas que me chamava a atenção. Eu gostava do sobrenatural, fenômenos paranormais. E eu começava a me envolver com essas pessoas e com essas coisas. Dormia algumas vezes embaixo de pirâmide, porque eu achava que atraía a força do além. Umas coisas assim. Achava que a força estava nas pedras, estava na numerologia. Essas histórias esotéricas. Bom, um dia, vou encurtar um pouquinho a história aqui. Um dia, eu estava no Rio, já morava há algum tempo. Estava casada, tinha 2 filhinhos. Meu filho tinha 5 anos, minha filha tinha 3. E uma conhecida minha me ligou desesperada, porque o filho estava envolvido com drogas. E ela precisava de ajuda. E eu levei 3 dias para ir na casa dela, porque o bairro era muito longe e eu tinha que me organizar toda para estar lá. Quando eu cheguei, ela falou assim: Elizabeth, não deu para te esperar. Eu saí pedindo socorro para todo mundo. Uma vizinha minha me viu o meu desespero, trouxe uma moça aqui para orar por mim. Essa minha amiga não era cristã. Ela disse: essa moça que ela chama Rosângela, é de uma igreja, de uma Assembleia de Deus. Eu nunca fui na igreja, ela dizendo. Eu não acreditava em nada disso, mas eu estava desesperada, aceitei essa moça chegar. E ela contou que a moça chegou na casa dela
e orou por ela, e disse que Deus estava mostrando para ela um monte de coisa, e começou a contar sobre a vida dela. E ela disse: Elizabeth, essa mulher falou da minha vida, coisa que nem meu marido sabe a meu respeito. Ela contou tudo a meu respeito. E antes dela sair, ela disse que precisava ir no quarto do meu filho para tirar uma coisa demoníaca que estava lá dentro. Minha amiga ficou brava, falou com ela: aqui em casa não entra essas coisas. Ela falou: entrou sim, filha, entrou, você não viu, e eu vou te mostrar. E foi no quarto do garoto, a Rosângela, foi no quarto do menino, levantou o colchão, e tirou lá debaixo do colchão uma foto de uma moto passando pelo fogo, e o fogo era a cara de um demônio. Ela rasgou aquilo, queimou, enterrou as cinzas, e a minha amiga me contou essa história, gente, com riquezas de detalhes. E quando eu ouvi, eu falei assim: menina, esse é o show que eu estou procurando ver há muito tempo. Você viu esse espetáculo todo ao vivo? Me dá o telefone da Rosângela, eu quero ver esse negócio acontecendo na minha frente. Peguei o telefone da Rosângela, inventei uma história e liguei para ela. Eu podia ter contado, gente, a minha história era trágica. Bastava eu contar a minha história e ser verdadeira, mas eu quis inventar uma. E eu achei que eu ia enganar ela. Ela ouviu o que eu falei e falou: me dá seu nome e telefone. Eu dei. E ela disse assim: muito bem, Elizabeth, eu tenho nome e telefone. Agora, o dia que Deus mandar, eu oro por você. E pá, desligou na minha cara, gente. Eu tinha a ideia de crente como aquelas pessoas ignorantes, que não têm informação nenhuma, facilmente de ser enganadas, que não tinha condição de ir para algum lugar, para uma festa, para qualquer lugar, ia rir na igreja, ia se divertir, ia cantar, ia dançar dentro da igreja, porque era de graça. Eu tinha as piores imagens de crente. Eu falei assim: agora eu tenho mais uma, um povo mal educado. Nem até logo ela me deu. Aí eu fiquei com muita raiva, rasguei o nome dela, joguei fora e falei assim: agora isso aqui acabou. Não vai ser por ela que eu vou assistir esse espetáculo. E desisti da Rosângela, e a Rosângela também desistiu de mim. E aí eu esqueci dela, ela esqueceu de mim. E o tempo passou. 6 meses depois, eu fui entender que ali eu tive uma escolha. Ali Deus mexeu no tabuleiro. Naquele dia, eu tive a oportunidade de dizer a verdade e buscar a Deus com sinceridade do coração. E eu escolhi não fazer. É a história da dor que a gente precisa escolher transformar em pérolas. Estão me entendendo, gente? Não é no automático, na natureza acontece. Mas nós temos que escolher. Deus deu a gente a oportunidade de escolher. Pois eu não escolhi. E aí, eu percebi que aquela história da Rosângela tinha sido a minha última chance. A última chance de conhecer Deus pelo amor. Quem não conhece pelo amor, conhece pela dor. E eu tive que conhecer pela dor. Ela precisa tirar uma foto, né? E ela fica procurando, eu não paro de falar 1 minuto, as fotos ficam tudo com careta. Aí eu parei, conseguiu, filha? Não, tá. Bom, o TDAH faz isso aí. Vai mudando. Onde é que eu estava, Rose? A Rose está aí para fazer isso. Foi pela dor. Aconteceu um episódio, acabou essa história da Rosângela, ela ficou para lá. Um dia, 6 meses depois, eu acordei com barulho na minha casa. Era um barulho de porta. 6 horas da manhã, eu escutei a porta da sala bater. E eu tinha pânico de alguém entrar na minha casa e levar meus filhos. Podia levar a própria casa, só não podia mexer com meus filhos. Quando o barulho da porta bateu, eu não olhei para o lado da cama. Eu já olhei e já parti para a porta, para saber quem é que tinha entrado na minha casa, que eu vi passos no corredor. Quando eu cheguei no corredor, ninguém entrou, alguém saiu. O homem com quem eu era casada.
Ele arrumou as coisas dele todinho durante a noite, sem fazer um barulho. Se ele fez, eu não sei o que ele botou naquela casa para eu não acordar, porque eu não ouvi nada. E a única comunicação que ele deu de que ele estava indo embora era um barulho de porta, só isso. Ele não brigou, não discutiu, nem nada. Ele simplesmente apertou a tecla do delete e desistiu da família e foi embora. Gente, eu que trabalhava, eu saía 7 horas da manhã, tinha dia que eu voltava meia-noite. Ele não fazia nada, e eu não sei por que ele que cansou. Entendeu? Então, por muito tempo depois é que eu fui entender. Eu fui entender que tem situações na vida da gente. Olha, gente, tem gente que fala assim, ele foi, e quando que ele voltou? Nunca. Aí eu fui falar uma vez na Bahia, aí tinha umas 800 mulheres. Uma senhorinha levantou do meio e falou, vai voltar porque eu vou orar. Eu falei, fica quietinha, senhora aí. Deus teve um trabalho absurdo para mostrar que eu escolhi o inferno. Gente, eu trabalho com famílias, tá? Eu luto por famílias. Eu me esforço para reconstruir famílias. Acontece, gente, que tem situações na vida que são abismos que a gente escolhe. E Deus mexe o tabuleiro para ver se Ele conserta aquela escolha que a gente fez do abismo. E eu não posso colocar aqui para vocês o porquê desse abismo, porque são coisas feias demais que vinham de lá, certo? São absurdos demais. Se Deus não tivesse feito isso, eu não estava aqui hoje, porque eu já tinha morrido há muito tempo. Então eram coisas muito pesadas, muito difíceis. E aí, ele foi embora, só que meus filhos adoeceram. Meu filho teve depressão com 5 anos e minha filha teve pneumonia, uma atrás da outra, até ter um derrame pleural. Porque eu trabalhava e ele ficava em casa. Então as crianças não me tinham como referência, tinha ele. Então sentiram falta dele, entendeu? E aí eles adoeceram. A minha filha ficou com uma febre de 41 graus, começou a delirar. Eu entrei em desespero. Parei de trabalhar, peguei o dinheiro que eu tinha, levei numa clínica particular na frente da minha casa e pedi para a médica, salva minha filha. E ela falou, nem a mão eu coloco nessa criança. Ela está morrendo, ela vai direto para o CTI. Aí eu falei assim, mas eu não posso pagar. Aí ela falou assim, leva ela para o hospital público, que tem a 1 quadra daqui, você conhece? Eu falei, conheço, mas eu não vou levar. Porque lá, quando interna uma criança, a mãe só pode ir 1 hora por dia. A minha filha está doente porque foi abandonada pelo pai dela. Se eu deixo a minha filha lá, não tem médico no mundo que salva ela, porque ela vai achar que foi abandonada pela mãe também. Então eu não vou largar minha filha lá. E ela deu um soco na mesa e falou, você quer o que de mim? Eu falei, que a senhora escreva no papel o que faz no hospital. Eu vou fazer em casa. Ela falou, no hospital tem médico e enfermeiro 24 horas por dia. Eu falei, só pode escrever? Ela falou, se vai assinar um termo de responsabilidade. Eu falei, eu assino. Assinei, quando eu estava saindo, ela gritou, mãe. Olhei para trás, ela disse, quando você acordar, tua filha vai estar morta. E aí, eu não era crente, né, gente? Eu tive vontade de voltar e bater nela. Mas eu não voltei, porque eu estava com pressa de dar remédio para minha filha. Eu falei com ela assim, a senhora não me conhece. Quem falou para a senhora que eu vou dormir? Eu só vou dormir quando a minha filha estiver boa, sem febre. Até lá eu vou ficar acordada olhando para ela. Peguei, comprei o medicamento, fui para casa e fiz o que eu falei. Eu só dormi depois que a febre baixou. Só que a febre levou 3 dias para baixar. Remédio nenhum fazia efeito. Eu colocava ela numa banheira de água gelada de hora em hora para ela não ter uma convulsão. E era terrível, uma criança de 3 anos que não esperneava, não gritava, não fazia algazarra, ela era resignada. Ela entrava naquela banheira cheia de gelo, com a lágrima descendo, sem dar um pio. Eu queria morrer, mas não queria fazer aquilo, mas tinha que fazer. E eu fiz isso durante 3 dias, eu não dormia e não comia. Na madrugada da 3ª noite, misteriosamente, a febre começou a ceder. Do nada, 1 e pouca da manhã,
a febre começou a ceder e eu fui acompanhando até chegar no normal. Quando chegou no normal, eu achei muito estranho. Falei assim, vou botar o relógio para despertar de 2 em 2 horas para eu conferir e vou aproveitar e vou dormir. Botei o relógio para despertar e deitei para dormir. Quando eu fui me acomodar no travesseiro para dormir, eu não consegui me mexer. O meu corpo paralisou. Eu não mexia um dedo mais. Eu fiquei totalmente paralisada. Eu falei, bom, já que eu não posso me mexer, pelo menos eu vou dormir. Fechei os olhos para dormir e vi que nunca mais eu ia dormir, porque o inferno estava dentro da minha cabeça. Tinha uma algazarra tão grande, uma barulheira tão grande, tinha cenas alucinantes dentro da minha mente. E eu falei, estou enlouquecendo. Eu comecei a entrar no processo de loucura. E quando a loucura começou a aumentar demais, eu comecei a ouvir uma voz contando 10, 9, 8, 7. Eu falei, é o fim. E eu vou morrer, ou vai acontecer alguma coisa muito drástica. Ninguém sabe que a gente estava ali, passando por isso. Eu não contei para ninguém da família, porque todo mundo sabia que aquela história ia dar errado. E eu não queria ninguém botando o dedo no meu nariz para dizer, eu te avisei. E eu falei assim, eu escolhi, eu vou pagar a conta sozinha. E eu não contei. E a voz continuou contando. 6, 5, 4, 3. Quando chegou no 1, eu falei, acabou. E eu fiquei esperando. Alguma coisa puxou meu rosto e eu olhei para a janela. Quando eu olhei para a janela, eu vi o céu. Quando eu vi o céu, eu associei céu a Deus. Um gravador ligou na minha cabeça e eu comecei a ouvir de novo os versículos que eu ouvi lá naquela igreja quando eu era adolescente. Que Deus é Pai, é socorro no dia da angústia. E aí eu pensei, e se Deus não for uma força cósmica? E se Ele for um Pai de verdade? Se Ele for, não acabou não, vai começar agora. Eu dei um salto da cama, que eu não sei de onde veio aquela força naquela hora, porque hoje eu sei. Eu botei o joelho no chão e comecei a falar. Eu falei, Deus, se o Senhor é um Pai, se o Senhor é real, se eu posso contar com o Senhor, se apresenta para mim agora. Porque se o Senhor se apresentar, eu vou rasgar meus planos, meus projetos, e eu vou aonde o Senhor me chamar. Por isso que eu estou aqui. Eu vou fazer a tua vontade. Mas eu não aguento mais servir mentira. Eu preciso saber se o Senhor é real de verdade. Então se apresenta para mim agora. Gente, eu queria muito ver um anjo. Eu já fiquei sentada no sofá, naquela parte de cima do sofá, olhando para a janela que dava para o morro, e falei assim, eu vou ver os anjos subindo e descendo. Alguém viu? Por que eu não posso? Nunca vi. Eu acho que se eu ver, eu farto. Eu sei que eu pedi para Deus me mostrar ele. Ele não podia mostrar um anjo não, gente, que eu não tinha condição de ver ainda. Certo? Ainda vou ter, mas não cheguei nesse lugar ainda não. Mas o Espírito Santo foi pessoalmente. Gente, eu senti a presença do Espírito Santo entrando na minha janela. Eu senti algo entrando na minha janela. O meu quarto parecia que a amplitude tomou conta. Ele aumentou de tamanho. A minha mente começou a acalmar. Eu comecei a sentir uma alegria, aquela que excede todo o entendimento. Estava tudo errado, estava tudo ruim, os problemas estavam ali, mas eu senti uma alegria que não tinha explicação. É o que acontece. A dor, na hora que a gente tem a presença de Deus, ela tem um sentido diferente. Com Deus, a dor é outra história. Você sabe que ela tem um sentido. A presença de Deus muda toda a história da dor. E ali, eu comecei a sentir essa alegria, esse êxtase. E eu pensei assim, as pessoas usam droga, deve ser para sentir esse negócio aqui. Porque isso aqui é uma coisa extraordinária demais. E eu comecei a chorar e rir, contei a minha vida toda para Deus, pedi perdão por todos os meus pecados. Contei tudo como se Ele não soubesse ainda, né? E depois que eu contei, eu falei para Deus assim, eu sei que isso é real agora, mas e de manhã? Será que eu vou continuar acreditando? Eu vou pensar que isso aqui foi crise de loucura, porque o meu coração é duro. Às vezes, gente, quando a gente vê uma pessoa dura demais de coração, considere uma coisa, tem um poço de insegurança ali atrás daquela dureza. Porque eu era pessoa muito insegura, por isso que eu tinha um coração duro. E aí, eu falei para Deus, eu não vou acreditar de manhã.
Então eu preciso que o Senhor me dê 2 sinais. Me faz 2 coisas só para eu acreditar que o Senhor esteve aqui e nunca mais esquecer. Primeiro, me ajuda a dormir. E depois, quando eu acordar, o Senhor me lembra que o Senhor esteve aqui de alguma forma concreta. Eu tirei o joelho do chão, bati na cama, gente, eu nem ajeitei no travesseiro. Eu já deitei morta, porque aquilo não é sono, aquilo é a morte. Porque eu deitei, eu apaguei. E quando eu acordei no outro dia, olha, o despertador não tocou. O anjo foi lá e apertou o pininho. O despertador não tocou, meus filhos não acordaram. Eu não acordei, a gente só acordou 9 horas do outro dia. E eu só acordei 9 horas por causa do telefone. O telefone tocou, eu assustei. Eu acordei sem saber se o que eu tinha vivido era real ou era um sonho. Quando eu peguei do telefone, uma voz animada do outro lado falou assim: Elizabeth, querida, tudo bem com você? Aqui é a Rosângela, lembra de mim? E ela disse: Deus me acordou de madrugada, 1h pouca da manhã, e me mostrou você de joelho na janela do teu quarto pedindo socorro. Agora eu estou indo aí orar por você. E aí, eu comecei a entender a história da dor se transformando em pérola. Deus forja o caráter da gente. Eu não poderia estar aqui se não tivesse vivido aquilo. Eu precisei de passar para aquele momento de dor. E aí, quando você entende o propósito da tua dor, você não se arrepende de ter vivido ela. Na hora que você está vivendo, parece que ela é a coisa pior do mundo. Mas se você aguentar firme, entender que tem um Deus sobre todas as coisas, mexendo no tabuleiro, você uma hora vai entender o propósito da dor. E aí, o tempo passou, eu voltei para Itaperuna, a cidade onde eu tinha nascido, e eu não queria ter voltado para lá, mas eu não tinha condição de trabalhar com 2 crianças pequenas que eu não gostava de deixar por conta de ninguém no Rio de Janeiro, que eu não conhecia as pessoas. Eu voltei e foi um grande desafio para mim ter voltado, e eu passei por muitas coisas que eu não vou contar aqui, para enxugar aqui o tempo. E eu fiquei lá até minha filha fazer 15 anos. Ela foi com 3, quando ela fez 15 anos. O sonho da minha vida era voltar, era ir embora de novo, voltar para Niterói, onde eu morava. Eu trabalhava num consultório, eu atendia pessoas de segunda a sexta. Eu tinha um emprego num hospital, eu fazia um trabalho fantástico com pacientes cardíacos. De repente, eu perdi tudo. Eu fui mandada embora do trabalho, os pacientes foram saindo todos. A primeira vez que eu entrei numa igreja, depois que a Rosângela foi na minha casa orar, eu fui para uma igreja. O primeiro passo que eu dei na igreja, para entrar, antes de eu entrar, eu ganhei um boletim. No boletim estava escrito assim: quer crescer espiritualmente? Aprenda a entender os sinais. Eu nunca mais esqueci disso. Quer crescer espiritualmente? Aprenda a entender os sinais. Quando as coisas começam a ficar sem sentido, não desespera. Pergunta para Deus o que Ele está querendo te dizer. E aquilo ali estava estranho. Não era normal aquilo. E eu falei para o Senhor: o que está acontecendo de diferente aqui? E eu senti, era a hora de voltar. Às vezes, gente, Deus desapega você de alguma coisa para te levar para um outro patamar. Você consegue? Eu estou arrepiada aqui. Alguém precisa entender esse negócio aqui, certo? Se Deus está te tirando de um lugar, não pense que isso é perda. Isso é só passagem de fase. Aceite a mudança na sua vida, porque você está subindo de nível. E se você não olhar para isso dessa forma, você não sai do lugar. Quem está me entendendo aqui? Você recebe isso aí? Pois foi o que aconteceu comigo. Eu falei assim: está na hora de ir embora. É agora. Só, gente, que eu já não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais trabalho e eu não tinha como ir embora. Eu tinha 2 filhos adolescentes. E quando Deus te manda sair, você não se preocupa não, porque quando Ele manda, Ele garante. E Deus falou forte no meu coração, estava na hora de ir embora. Eu pedi ajuda até,
Minha mãe falou que a única ajuda que ela me dava era uma consulta no psiquiatra, porque eu estava louca. Porque ninguém sai para uma cidade com 2 filhos adolescentes, sem dinheiro, sem trabalho. Acontece que a realidade pode dizer qualquer coisa para você. Se Deus te disser o contrário, aceite o que Deus está falando para você. Pois eu aceitei o que Deus estava falando e falei assim, muito bem, eu vou. Deixei meus filhos lá, na casa dos meus pais, e falei assim, vou para Niterói procurar um lugar para morar. Só que eu não sabia para onde eu ia morar, gente. Eu não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha nada. Eu ia morar em que lugar? Qual era o aluguel que eu podia pagar? Nenhum. Você está me entendendo? Deus é que ia ter que me dar a condição. Se eu não podia morar num lugar nem bom, nem ruim, onde é que você acha que eu escolhi? Chuta aí, gente. É lógico. Não era Deus que ia pagar? Eu fui para o lugar melhor que tinha na cidade, a rua que eu adorava, que eu tinha muita vontade de morar. Um apartamento grande com teto lá em cima, porque eu não gostava dos tetos aqui, parecia que eu estava sufocada. Apartamento miudinho, falei, eu preciso de um lugar grande, e procurei no melhor lugar que tinha. O dono da imobiliária era um cara muito difícil. Ele exigiu para mim 4 fiadores, e cada um com 2 imóveis dentro da cidade. Eu não conhecia ninguém. Eu falei, pronto, agora estabeleceu a barreira. Gente, o mundo vai estabelecer um monte de barreiras do propósito de Deus para a sua vida. Mas não olha para a barreira do mundo, olha para o propósito de Deus. Amém? Pois eu fiquei, segurei o propósito, peguei aquela documentação, levei embora. Só que eu não sabia qual o próximo passo para dar. Porque era tudo muito real, precisava do fiador, eu precisava das assinaturas, eu não tinha. O tempo foi passando, a pressão que eu sofria lá aumentou, a dor aumentou. Às vezes, Deus tem que fazer a dor aumentar, porque senão você se acomoda, me entendeu? Quando começa a ficar difícil, você começa a recuar. Se ficar confortável, você não se mexe, não sai do lugar. Deus tem que apertar o parafuso, para poder obrigar você a agir. Deus tem que fazer a coisa ficar difícil, senão você não reage. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Por favor. Pois Deus apertou o parafuso e a coisa ficou muito feia. A pressão ficou absurda, eu quase enlouqueci. E eu falei para Deus um dia, eu vou. Se o Senhor quer que eu vá, eu vou. Até amanhã, se o Senhor quiser. Mas manda alguém para me ajudar a tirar os móveis daqui e levar para Niterói. Olha o que eu pedi a Deus, gente. Eu não tinha um apartamento para alugar, pedi a Deus alguém para desmontar os móveis. O desespero era tão grande que eu pedi isso. Não deu 20 minutos, apareceu um rapaz que trabalhava no consultório, no prédio onde eu tinha um consultório, e ele falou assim, vim buscar o recibo de condomínio. Eu falei, não vem não, meu filho. Não vem não, porque tem 7 anos que eu trabalho lá, você nunca veio na minha casa procurar recibo. Você veio porque eu orei e pedi a Deus isso aqui. Você pode levar para mim os meus móveis? Ele, posso. Saiu. 1 hora depois ele ligou para mim e falou, Elizabeth, não sei por que eu falei que posso. Eu tenho 3 empregos e 3 patrões. Posso não. Eu falei, você vai perder os 3 empregos, você não vai ter nenhum patrão. Aí ele falou, você está jogando uma praga em mim? Eu falei, não, meu filho, Deus botou essa palavra na tua boca. Se você não fizer isso, você vai perder os teus empregos. Então você trata de vir cumprir aquilo que Deus mandou você fazer. Pois ele foi. Ele falou assim, não precisa falar mais nada não, eu vou. Eu falei, tem mais, eu preciso de alguém que leve meus móveis, porque eu não posso pagar. Ele arrumou uma pessoa, uma empresária, e falou, procura essa pessoa, ela tem uma empresa em Niterói e uma aqui, ela vai te ajudar. Fui eu lá, estava fechando para férias coletivas. Quando Deus te mandar fazer uma coisa, vai na hora, senão você perde, entendeu? Eu fui na hora, estava fechando para férias coletivas. Contei a história para ela. Ela falou assim, tudo bem, Elizabeth, o último caminhão sai agora. Eu pensei na oração. Eu falei assim, Senhor, eu vou até amanhã se o Senhor quiser. Força de expressão, porque ninguém muda de um dia para o outro. Cuidado com o que você pede para Deus, Ele entende literalmente. Entendeu? Pois eu falei, eu vou até amanhã. Deus entendeu, eu quietinha, mulher na minha frente, eu falando com Deus. Eu falei, já que eu falei, eu vou manter minha palavra. Eu vou amanhã, se o Senhor quiser, mas hoje eu não posso. O motorista deu mais um dia de trabalho para levar minhas coisas de graça. Quando foi, aí ele falou assim, vou buscar tudo 5 horas da tarde e eu saio no dia seguinte.
5 horas da tarde ele foi para minha casa, eu juntei as crianças da rua, umas 25 crianças. Porque eram as únicas pessoas que me ajudavam, eram as crianças. Os adultos da família não me ajudavam, eles achavam que eu estava maluca. E isso tem 25 anos que eu saí de lá. Até hoje eu estou esperando eu voltar. Eu sei que ele botou tudo no caminhão e falou assim, qual é o endereço para eu levar? Eu falei, boa pergunta. Aí ele falou assim, a senhora não tem um apartamento alugado? Eu falei assim, que é isso, rapaz? Claro que eu tenho. Falei, leva para esse endereço aqui. Ele falou assim, eu vou sair 5 da manhã, eu chego às 11. Eu falei, sem problema não, vou sair meia-noite de ônibus, eu vou chegar às 6 da manhã, antes do senhor, para lavar o apartamento. Qual? Eu não tinha apartamento, pastora. Eu peguei o ônibus e fui. Eu falei, Deus está mandando, e se Deus está mandando, eu vou. Eu fui, esperei a imobiliária abrir, o cara era muito bravo. Eu falei, moço, eu quero esse apartamento aqui. Aí ele falou assim, me dá a documentação que eu te pedi e espera 48 horas para eu avaliar tudo. Eu falei, eu não tenho documentação e muito menos 48 horas. Eu só tenho 4 horas, a minha mudança está chegando. Às 11 horas eu preciso só me dê a chave agora para limpar o apartamento. Em sã consciência, ninguém faz isso, gente. Em sã consciência você não faz. Não pensa você que eu sou uma pessoa corajosa. Eu não sou uma pessoa corajosa. Mas quando Deus fala, Ele garante, gente. Eu falei, eu preciso da chave. Eu acho que ele nunca viu uma coisa tão louca na vida dele. Ele parou, olhou para mim e ficou em silêncio. Aí eu falei, eu vou ficar também. Eu vou ficar em silêncio para não atrapalhar Deus falar no ouvido dele, porque Deus está conversando com ele. Fiquei esperando 1 minuto e pouco, ele abriu a gaveta e me entregou a chave. Sem uma coisa, sem uma assinatura. E eu morei lá até poder voltar, ir embora para o Rio. Mas, gente, Deus não põe um tapete vermelho porque você acredita nele. A dor, ela... Pastora, quanto tempo eu tenho? Ah, falou que até meia-noite, pastor. Pode? 9h20 ainda? Aí eu vou acalmar então, porque eu estava falando correndo. Estava preocupado com a hora, antes que a Rose começar a fazer gesto aqui. Levanta aí, Rose. Levanta aí, Rose. Olha para lá. A Rose, gente, ela gosta de sentar lá atrás. Porque atrás ninguém vê o gesto que ela faz comigo. Porque ela vai assim, ó, tá passando, entendeu? Aí eu não dou atenção, ela faz assim, ó. Aí eu finge que não estou vendo, ela fica assim, ó. Aí aqui ela tem vergonha de fazer isso. Mas, deixa eu voltar para casa, né? A gente, Deus, Ele, a dor e o sofrimento, gente, ela amadurece a gente espiritualmente. Não tem como você querer ser uma pérola para Deus sem passar pelo processo da dor e do sofrimento. Mas se você aguentar, vale a pena. Pois eu fui embora com 2 adolescentes sem trabalho, sem emprego, sem nada. E Deus mexeu nas coisas misteriosamente, porque eu gostava de mistério. Deus sempre falou no mistério comigo. E eu não vou falar todas as coisas aqui não, mas quando a minha filha, poucos meses que a gente estava lá, minha filha começou a cair em depressão. E aí ela entrou numa depressão profunda. Ela tinha 18 anos e tinha 36 quilos. Ela largou a escola, não conseguia sair de dentro de casa. Depois ela não conseguia sair de dentro de um quarto de casa. Depois ela não conseguiu sair de cima de uma cama. E eu já pregava a palavra, já viajava, já falava. E às vezes eu ia para Cabo Frio, era 2 horas, 2h30 de lá. Eu não podia ficar no outro dia, eu tinha que dar um jeito de voltar de madrugada. Às vezes ela ligava porque estava passando mal, eu tinha que acordar alguém para ir para minha casa. Era um desespero.
Às vezes tinha pessoas que falavam assim: você não pode estar sendo fiel a Deus por deixar sua filha lá na sua casa com depressão e você sai para falar a palavra de Deus. Eu falei assim: enquanto eu faço aquilo que Deus quer, Deus cuida daquilo que eu preciso que Ele cuide. Eu não tinha, eu paguei 12 profissionais para cuidar da minha filha. Ninguém conseguiu tirar ela da depressão. Nem psicólogos, nem psiquiatras. Era Deus que ia tirar. E aí a coisa foi piorando. Chegou um ponto que a minha filha começou a pedir para morrer. E um dia ela falou para mim: mãe, se você me ama, você pode me ajudar a ir embora. Ela queria que eu tirasse a vida dela, porque eu teria possibilidade de pedir perdão a Deus. Porque ela disse: eu não suporto mais a dor que eu sinto. Gente, a depressão, quando ela é profunda, a pessoa quer morrer, não é por covardia, é para se livrar da dor, certo? E ela me pedia para morrer, aquilo me doía profundamente. Aí um dia, eu soube de uma pastora que cuidava muito de jovens e tinha um resultado muito bom com jovens. Levei um mês para achar essa pastora. Quando eu achei, eu cheguei em casa naquela noite com o telefone dessa pastora. Tinha uma reunião no dia seguinte, lá na igreja dela. A minha filha, naquele dia, me acordou 2 horas da manhã e falou assim: ó, eu desisto, eu vou embora. E eu sabia o que significava ir embora. Ela disse: eu vou embora porque eu não dou conta mais. Eu pedi a Deus para me curar, Ele não me cura. Eu pedi a Deus para me levar, Ele não me leva. Então, eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu já tinha aquele telefone. Eu falei assim: não vou te impedir. Eu não vou impedir você de fazer o que você quer. Eu só vou te pedir 24 horas da sua vida para mim. Se em 24 horas eu não provar para você que Deus te ama e que Ele vai te curar, você pode fazer o que você quiser, que eu não vou te impedir. No dia seguinte, eu levei para ela, para aquela igreja, e a pastora não estava. E eu falei: Deus, eu não vim por causa dela, eu vim por tua causa. E eu vou sentar aqui, e eu vou fazer que nem Jacó fez. Eu não vou sair se eu não receber a minha bênção. E eu fiquei sentada lá. Tinha um rapaz de uns 26 anos, de São Paulo, ministrando a palavra. E aí ele parou do nada e falou assim: gente, estou confuso aqui, porque eu estou falando uma coisa com vocês, Deus está falando outra no meu ouvido. Deixa eu entregar logo aquilo que Deus está querendo, antes que eu fique mais confuso. Aí falou para mim: a senhora que está sentada aí no meio, de blusa bege, Deus mandou falar para a senhora que a bênção que a senhora veio buscar está prontinha para a senhora levar. E aí eu acalmei, fiquei calma. Quando foi 11 e pouca da noite, a pastora chegou. E aquele culto ficou até as 3 da manhã. 3 horas da manhã, ela perguntou: quem quer oração? Levantei, peguei a minha filha, botei ela perto de uma pilastra, porque ela não aguentava ficar em pé, de tão fraca que ela estava. E a pastora começou a orar por ela, e Deus começou a deixar essa pastora sentir a dor que a minha filha estava sentindo. E essa pastora agachava no chão e urrava de tanto chorar. E ela disse: hoje eu não vou orar por ninguém. Vocês junto comigo que vão orar por essa jovenzinha que está aqui, porque o diabo botou na cabeça dela que ela tem que se matar. Mas Deus mandou falar para ela que ama ela e que a vida dela pertence a Ele. Oraram por ela até quase amanhecer o dia. Tinha uma conferência naquela igreja de 1 semana. Minha filha não saía de casa há 3 anos. Ela disse: eu vou, e vou sozinha. E ela foi em todos os dias. E todo dia tinha um pregador diferente. E cada dia alguém falava: eu vim aqui para dizer para você, jovem, que Deus mandou dizer que te ama muito e que a sua vida pertence a Ele. As pessoas vinham de lugares diferentes e repetiam a mesma coisa. Hoje ela tem 35 anos, ela é linda, é uma bênção, né, Rose? Ela é uma bênção e Deus tem feito grandes coisas na vida dela. Aquela menina que a médica falou que ia morrer. E as coisas que o inferno tentou fazer para parar a vida dela foram coisas absurdas. Mas Deus, quando determina,
ele mexe a sua vida. E se você decidir escolher por ele, não tem como dar errado. Me entendeu, gente? Pois aí, quando meu filho fez 21 anos, eu pensei que o problema o grande tinha passado. Meu filho chega para mim e fala para mim assim: mãe, desde os 12 anos eu me preparo para o que eu vou fazer agora. Eu era igual galinha com pintinho. Eu gostava de manter os filhos tudo pertinho de mim. E ele diz: estou indo embora, vou servir o exército francês. Eu falei: o quê? Você vai para o outro lado do mar? Sozinho? Eu não deixava ir para lugar nenhum. E ele já tinha 21 anos. Ele falou: vou. Ele já tinha tentado de tudo ir de graça e não tinha conseguido. Ele só estava me falando porque precisava do dinheiro, senão ele teria ido sem me falar. Aí, eu entendi que ele precisava do dinheiro. O que eu falei? Não tem. Aí ele falou assim: olha, mãe, você deu jeito de fazer tudo o que a gente precisou. Porque você se esforçava e acabava fazendo. Você sabe por que você não vai me ajudar? Porque você não acredita que eu dou conta da vida sozinho. Mas tudo bem. Meu filho não é de bater de frente, de brigar. Entrou numa faculdade. Ficou muito triste. Mas eu pensei: triste perto de mim é melhor do que feliz longe. Olha só que mentalidade. Olha que doideira da cabeça de mãe. Pois eu falei isso, gente. Quando chegou junho, meu filho passou o ano assim com aquele ar de tristeza. Quando chegou em junho, eu recebi uma bênção muito grande. Eu ia num programa de televisão e a pessoa não gostava de mim. Era um embate assim espiritual muito grande. E naquele dia houve uma situação onde essa pessoa que não gostava de mim me defendeu. E eu sabia que aquilo era um processo de Deus que estava acontecendo, era um mistério que estava acontecendo. Aí eu saí tão feliz, porque eu sabia que aquilo ali tinha um sobrenatural. Eu fui lá para aquela igrejinha que a minha filha tinha se convertido, e falei assim, lá tinha culto quase todo dia. Eu fui, sentei no último banco e falei assim: hoje eu vim só para agradecer. Tirei o sapato, sentei no último banco, falei, lá muitos profetas entregavam o recado de Deus. Eu falei assim: eu não quero ouvir recado hoje só quero agradecer, como se você escolhesse a hora que Deus vai falar com você. Sentei lá e fiquei. O pregador terminou a pregação e falou assim: eu quero falar com uma moça que chegou aqui hoje, muito feliz. Aí tinha umas 250 pessoas. Eu falei assim: alguém está feliz aqui. Fiquei quietinha. Você acredita que ninguém levantou? Eu falei: que povo triste. Que tristeza é essa que está acontecendo aqui, gente? Aí ele falou assim: eu quero falar com uma pessoa que veio receber, agradecer uma bênção. Eu falei: agora alguém vai. Ninguém se mexeu. Eu falei assim: isso não pode ser crente. Não tem que agradecer nada. E nem está feliz, não está servindo o mesmo Deus que eu. Aí o homem falou assim, o moço falou assim: ô moça, é a senhora de blusa preta no último banco. É com a senhora que eu estou falando, a senhora pode vir aqui? Calcei meu sapatinho, obediente, fui lá na frente. Cheguei na frente, ele falou assim: sabe aquele moço? Vou trazer do outro lado do mar. Quando ele chegar na sua casa, o rosto dele vai estar inchado. Não se preocupe, vai voltar rapidinho. Eu queria, o chão parece que abriu. Eu fiquei procurando um moço para enfiar na história, mas não tinha, era o meu filho. E eu não queria acreditar. Fui para casa, contei nada para ele, fiquei quietinha. Falei assim: quem sabe Deus esquece. Eu vou ficar quieta, Deus tem muita coisa para fazer, Ele vai esquecer. Voltei lá, 3 meses depois, uma outra pessoa me fala a mesma coisa. Falei: esse lugar é perigoso. Voltei depois, falaram a mesma coisa 3 vezes. Aí eu falei assim: eu me rendo. Eu já sei o que Deus quer. E Deus fez uma coisa muito linda. Gente, se uma hora você pensar que você está vivendo uma dor maior do que você pode, repense, porque Deus não é injusto e nem maluco. Ele conhece o seu limite. Se Deus falasse para mim assim: eu vou levar seu filho, eu não ia aguentar.
Mas Deus trouxe o resultado. Ele falou: eu vou trazer o seu filho de lá. Essa palavra era tudo que eu precisava. Eu vou trazer o seu filho de volta. E eu segurei isso para mim. E aí, quando foi dezembro, novembro, meu filho falou para mim, triste, botou a mochila no chão, falou: mãe, chega. Encarei 1 ano fazendo uma coisa que eu não quero, mas quer saber? Vou fazer isso mais não. E eu não vou fazer coisa nenhuma mais. Porque se eu não posso fazer aquilo que eu determinei fazer, eu também não vou fazer mais nada. E outra coisa, se a senhora que me conhece não acredita em mim, quem no mundo vai acreditar, né? Eu falei: quem disse que eu não acredito? Pode arrumar teu passaporte, que a hora que você chegar com o passaporte, o dinheiro está na sua mão para você viajar. Ele brilhou os olhos. Resumindo, dia 5 de dezembro, eu estava levando meu filho para o aeroporto para embarcar. Não falava francês. Pegou o endereço pela internet. É a coisa mais absurda do mundo. Mas Deus falou que era assim. E eu fiz o que Deus mandou. Botei ele no avião, cheguei em casa. Descobri como é que chora sem inchar o rosto. É chorar debaixo do chuveiro. Chorei debaixo do chuveiro 1 hora. Chorei 1 hora para não precisar de chorar depois. Porque eu tenho uma filha. Gente, às vezes, você chora por causa de um filho e esquece que o outro está ali. E isso é muito difícil para quem fica. Certo? Porque aquele que ficou se sente como se ele não tivesse importância nenhuma. E eu não queria que a minha filha se sentisse como se ela não tivesse importância, como se ele fosse a única pessoa importante na minha vida. E aí, fiquei bem, esperei 6 horas da manhã, parti pertinho do telefone, porque eu falei com ele: chegou, liga para mim. 6 horas da manhã, 6 de dezembro, ele não ligou dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, e meu filho não ligava. Quando foi, e eu só segurando aquela palavra, comecei a contar para algumas pessoas, e falava assim: não, Deus falou para mim. E o irmãozinho da igreja, que Deus até já levou, tadinho, mas está no céu com o Senhor, ele falava para mim assim: Deus não falou não, isso chama esquizofrenia. Ouvir vozes é esquizofrenia. Eu falei: você é crente, filho? Porque se você é crente, irmão meu, de fé, da mesma igreja, está falando isso comigo, eu não vou contar isso para mais ninguém. Porque ninguém vai acreditar em mim. E parei de contar. Gente, tem situação na vida que você sofre sozinha. Ninguém te ajuda. Não pense que o mundo todo ficou ruim. Não pense que as pessoas são injustas. Não pense que Deus esqueceu de você. É que aquele processo de Deus é seu com Deus e mais ninguém. Você me entendeu? Então segura a tua onda, porque nem tudo a gente sofre sozinho, não. A gente precisa de pedir socorro, a gente precisa de ajuda. Mas tem situações que é uma situação específica, é você e o Senhor. E aquela era uma situação entre eu e Deus. E uma coisa, eu determinei ali, e eu quero te contar aqui, faça isso em todas as situações difíceis que você tem que pensar. A vida é uma escola. E na escola a gente estuda a matéria e faz um teste, certo? Se você não passa no teste, você tem que estudar de novo a matéria. Se você não passa na prova final, você tem que repetir o ano, não é assim? Pois eu sabia que se eu não passasse naquela matéria ali com meu filho, eu ia ter que passar pelo processo de novo. E eu determinei para mim, eu vou tirar 10 com louvor nessa matéria, porque eu não aguento passar por ela de novo. Você está passando por um problema difícil? Olha para o Senhor e fala: Senhor, me ajuda. Eu quero tirar 10 com louvor nessa matéria. Porque a próxima dor e o sofrimento que eu tiver que passar vai ser de outro nível. Mas esse aqui não mais. Me entendeu, gente? Senão você fica vivendo a mesma dor 30 anos da sua vida. Você já podia estar num outro nível muito diferente. Então passa com 10 com louvor nessa história. E eu decidi passar. Meu filho não ligava. Quando chegou dia 23 de dezembro, eu falei: Deus, eu já entendi que o Senhor vai trazer ele de volta. Eu já entendi que eu vou ter que passar por essa dor aqui. Mas eu não vou aguentar passar o Natal sem ouvir a voz do meu filho. Então, por favor,
me dá de presente de Natal uma ligação dele. Quando foi dia 24 de dezembro, no dia seguinte, meu filho liga para mim. Quando eu atendi o telefone, ele falou: mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando seus filhos... Quem tem filho aqui? Todo mundo. Quando seus filhos eram pequenos, alguma vez você teve vontade de falar com eles assim: me chama de tia? Porque eu não aguento mais ouvir mãe. É mãe, 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 mãe o dia inteiro. Não dá uma agonia. Aí você fala: me chama de tia, pelo amor de Deus, uma vezinha só. Pois, gente, eu queria pedir para ele falar mãe de novo, para eu gravar e ficar escutando. A gente não sabe o que faz. A gente reclama de bênçãos que a gente pediu para Deus, certo? A gente precisa ter muita consciência quando a gente fica reclamando dos problemas. Porque você reclama daquilo que você ganhou de presente. E não está certo, certo? E eu reclamei muitas vezes por causa daquilo no meu ouvido. E aí eu não queria deixar ele perceber que eu estava muito emocionada. Eu falei: ô menino, quantas vezes esse avião ficou dando voltinha em volta da terra? Aí ele falou assim: não, mãe, deu voltinha não. É que eu cheguei no dia 6, peguei um trem, mais 7 horas de viagem para chegar no outro destino. E se eu ligasse antes, você ia ficar preocupado do mesmo jeito. E quando eu cheguei lá, eu descobri que a gente não pode se comunicar com ninguém. Até o nome da gente muda aqui. Aí eu falei: como é que você está ligando agora? Ele falou: fugi. Eu falei: fugiu? Aí ele: não, se preocupa não, porque os meus amigos estão vigiando o sargento. Aí eu falei assim: e se não vigiar o sargento, o que acontece? Aí ele atira em mim. Eu falei assim: ó, tira fora essa parte. Mãe não está preparada para ouvir isso não. Você pula esse muro de volta e vai ficar onde você arrumou para ir. Certo? Aí ele falou assim: a partir do mês que vem eu posso dar uma ligação por mês e uma carta por mês eu vou te escrever. A próxima carta que ele escreveu, ele tinha ido para a Sibéria, 30 graus abaixo de zero. O corpo rachava de frio. O menino que eu não deixei sair de perto de mim. Vocês estão entendendo o que Deus faz? Ele vai quebrando as dificuldades que a gente tem. Tudo que você segura, que não é para segurar, Deus dá um jeito de fazer você largar. Tem coisas que se você não larga, você não muda de fase. E largar não significa abandono, significa você se desprender para crescer, você e o outro. A gente precisa crescer e permitir que as pessoas cresçam. Caso contrário, você atrofia as pessoas que você mais ama na vida. Quem está me entendendo aqui, gente? Certo? Meu filho, no 2º mês, falou assim: mãe, assinei um contrato. Vou ficar aqui 5 anos. Coração apertou. Falei: Deus te abençoe. Desliguei o telefone e falei: o senhor não me contou esse detalhe. Eu não dou conta do meu filho ficar 5 anos lá. Eu ouvi. Gente, quando a gente fala que Deus falou, Ele fala num pensamento, Ele fala numa ideia, Ele fala assim. Raríssimas vezes eu ouvi voz audível. Nesse dia eu ouvi audível dentro do meu ouvido. 5 meses. Falei: eu aguento. 5 meses fechado. Chegou no 3º mês, meu filho falou assim... Quando ele falou contrato 5 anos, que eu contei para algumas pessoas, ela falou assim: França não é Brasil não. Ele vai ficar os 5 anos e legião estrangeira, ele pega os soldados e vendem para a guerra. E vão pegar os brasileiros e botar na linha de frente, porque eles não gostam de brasileiro. Eu falei: eu tenho que ficar quieta mesmo. Cada vez que eu falava, a coisa complicava para mim. Meu filho, no 3º mês, falou assim: mãe, não é nada disso. Descobri que não tem carreira militar aqui, era o que eu queria. Agora eu já assinei um contrato, eu não sei o que eu faço. O que você acha que eu devo fazer? Aí aquela mãe, que devia tratar, ir para o psicólogo, certo? Pensa assim: agora que vem me pedir opinião, né? Porque deu tudo errado.
Mas por que não aceitou minha opinião antes? Só que eu falei que eu ia tirar 10 com louvor. Então eu não ia pisar na bola desse jeito. Você entendeu? A gente tem que frear a língua, a gente tem que frear os pensamentos, a gente tem que administrar quem a gente é na hora da dor. Porque senão, se você deixar a dor tomar conta de você, os seus afetos, as suas emoções vão ocupar sua mente de uma determinada forma que você não vai aprender o que Deus tem para te ensinar. Me entendeu? Então, coloca a tua consciência acima das emoções. E eu falei assim, bom, meu filho, você quer sair pela porta da frente ou dos fundos? Aí ele falou, quero sair pela porta da frente. Eu falei, o que precisa para sair pela porta da frente? Ele falou, esperar. Eu falei, então espera. Eu sabia que Deus ia dar um jeito. Eu falei, então espera. Aí ele falou assim, vou esperar. Quando chegou no 4º mês, ele disse que tinha levado um tombo. Ele já tinha feito uma carta de requerimento para sair. Levou um tombo, aconteceu alguma coisa na coluna dele. Ele tinha que carregar uma mochila de 25 quilos nas costas. Mas ele já tinha feito a carta, pensaram que aquilo ali era a frescura dele, não deixaram ele tirar um raio-x. E aí ele não falou mais comigo. Ficou um mês sem falar comigo. Quando deu abril, fazia os 5 meses. 5 de abril. Fazia 5 meses. 10 de abril ele fazia aniversário. 15 de abril eu fazia aniversário. Quando chegou dia 5, ele não apareceu e nem telefonou. E aí eu falei, Senhor, eu não sei se o Senhor mudou de plano. Eu continuo acreditando. Mas se alguma coisa alterou, faz ele ligar no dia 10, só para eu dar os parabéns para ele no aniversário dele, que eu nunca fiquei sem dar os parabéns. Passou dia 10, ele também não ligou. Dia 11, 6 horas da manhã, o telefone tocou. Ele falou, mãe. Aí eu falei, meu filho, pelo amor de Deus. Aí eu enchi de pergunta. Tirou o raio-x, o que eles vão fazer com você? O que você está sentindo? Aí ele, calma, mãe, é pergunta demais. Fala uma de cada vez, mas abre a porta, deixa eu entrar, estou aqui na porta. Eu tinha pedido ele de volta no dia do meu aniversário. Deus me deu com 4 dias de antecedência. Gente, quando Deus faz isso, quando Deus dá desafios, Ele dá para crescer. Eu sei, como a pastora falou, me entregou, eu sou psicóloga há 40 anos. Mas eu não estou aqui porque eu sou psicóloga há 40 anos. Eu estou aqui porque eu passei isso aí e mais um monte de coisa que não dá tempo para eu contar para vocês. Vocês estão me entendendo? Se eu não tivesse vivido o que eu vivi, eu não tinha autoridade para estar aqui falando com vocês. Eu não sou uma pessoa que sou extrovertida a ponto de ter coragem para fazer isso e aquilo. Deus, para fazer eu estar aqui, Ele teve que fazer um tratamento muito grande comigo. Quando eu entrei na faculdade a primeira vez, eu morava num bairro muito distante, eu não podia fazer trabalho com ninguém na faculdade. O primeiro trabalho que eu tive que fazer na faculdade era de Deus na visão de Aristóteles. Um trabalho de filosofia. Eu não podia fazer junto com ninguém. Falei assim, eu vou fazer sozinha. Eu morava na Zona Norte, todo mundo morava na Zona Sul. Eu acho que eu era a única que não tinha poder aquisitivo baixo na escola, na faculdade. E aí, fiz sozinha. Só que eu fiz o trabalho sozinha e tive que apresentar sozinha o trabalho. Deus na visão de Aristóteles. Eu acabei de fazer o trabalho. A professora falou comigo assim, eu tenho tantas turmas de filosofia, eu preciso que você dê aula para mim sobre isso nessas turmas. Primeiro semestre de faculdade. Eu tinha medo de professor. Eu falei, sim, senhora. Dei aula em todas as turmas dela. No dia seguinte, a turma que não foi na faculdade, falou, ficamos sabendo de um trabalho que você apresentou, a gente já arrumou uma sala lá para você fazer esse trabalho para a gente. Dei aula sobre Deus na visão de Aristóteles o tempo todo. Agora, o que eu estava fazendo ali? Deus me treinando para estar aqui. Você está me entendendo? É Deus trabalhando. Às vezes a gente reclama de coisas e é Deus trabalhando para forjar em você o caráter que Ele quer forjar para que a obra dEle se cumpra na tua vida. Então aceite o propósito que você está vivendo e pergunte para Deus, não, por que eu estou só eu que estou sofrendo? É você, eu, todo mundo que está aqui, todo mundo que está lá fora. A diferença é quem está entendendo o processo e quem não está entendendo o processo. Me entendeu, gente?
Porque se você tiver, Deus vai te levar para algum lugar, para o propósito dele na sua vida ser reconhecido. E tudo não é por reconhecimento nosso. Não é porque Deus quer fazer um ou outro brilhar. Porque estrela aqui só Jesus Cristo. Entendeu? É para que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida. Esse é o maior e o melhor, a melhor função que a gente tem na vida, é refletir a glória de Deus. Amém, querida? Eu vivi essas e muitas outras coisas. E eu sei que você também está vivendo muitas coisas na sua vida. E o tempo, às vezes, ele é cruel com a gente. Não é? Quem está esperando uma bênção há muito tempo aqui? Tem bênção que eu espero há 20 anos. E um dia eu vou voltar aqui para falar que Deus que ela se cumpriu. Certo? Porque eu não desisti dela. Porque tem coisas que a gente precisa amadurecer para receber. Então, quanto mais rápido você amadurece, mais rápido você chega na promessa. Mas eu queria perguntar para você essa noite. Alguma coisa do que eu falei fez sentido na sua vida em particular? Fala para mim. Deus não fala nada sem um propósito específico. Sem um direcionamento específico. Acontece que uma coisa é Deus falar, outra coisa é a gente receber. Certo? Então eu queria saber se você recebeu. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Quantas horas passou? Tá bom? Pode ir mais? A Rose já mandou cortar, pastora. A pastora falou que pode ir, a Rose. Eu vou falar... Gente, senta aí que eu vou contar uma história sobre a Rose. É sério. Não, pastora, eu posso contar essa história em outra hora. Quer que eu termine? Viu? A gente está falando sobre o tempo de promessa de Deus. A Rose ia na minha casa uma pastora orar por mim. Essa pastora faleceu há 15 dias. Quando o pessoal vem cantar, é sinal de que acabou o tempo. Vocês vão cantar agora? Hã? Ah, tá. Ela falou que só quando eu falar, ok. Eu sei que é um jeito gentil de dizer que o culto acabou. Mas eu estou pronta para parar, se a senhora falar. Eu vou falar a história da Rose para poder entregar ela. Gente, a Rose tem uma irmãzinha que faleceu, era uma irmã de oração, uma mulher de Deus, maravilhosa, que eu tenho alegria de ter conhecido nessa vida. Ela orava por mim toda semana. Ela não podia ir mais porque estava doente, mandou a Rose há 11 anos atrás. E eu estava muito cansada de viajar sozinha. Passava muitas dificuldades viajando sozinha. E aí um dia eu estava muito triste, comecei a orar e falar para Deus, Senhor, até quando isso vai acontecer? Aí pedi uma palavra para Deus. Peguei a Bíblia para Deus falar comigo. Quando eu abri a Bíblia, caiu um panfleto de dentro da Bíblia. E no panfleto tinha uma frase em azul, grande, com letra grande, escrita assim, o tempo de andar sozinha acabou. E aí, a Rose apareceu. A irmã mandou a Rose. Mandou a Rose e a Cristina, uma amiga dela. E as duas iam lá para casa orar comigo. E aí... Deus começou a falar para mim que eu tinha que fazer alguma coisa por elas. E me mandou fazer um café da manhã para a Rose. E eu comecei a fazer o café da manhã e não entendia por que Deus mandava fazer um café da manhã para elas. E no café da manhã, Deus ia ministrando, usando a minha vida para ministrar para elas. E eu comecei a perceber as dificuldades emocionais que as duas tinham. Elas extremamente tímidas. A Rose não comia perto de ninguém. Hoje a Rose come até comida japonesa. Certo? E aí, Deus ia falando e a Rose só chorava. E eu tinha muita pena do que eu falava, porque as coisas que eu falava eram muito duras. Mas eu não conseguia parar de falar. E eu não escolhi falar aquilo.
E aí foi tratando ela e a Cristina. A Cristina era a sombra dela. Se ela não desse um passo, a Cristina não dava. Hoje a Cristina é de outra igreja, lidera mulheres, faz oração e prega a palavra. As duas foram tratadas. E aí um dia Deus falou para mim assim: agora está na hora de levar ela para viajar junto com você. E eu não sabia de que jeito eu ia fazer isso. Como é que eu ia fazer? O marido da Rose, ele não pode tirar ela de perto dele, que ele perde, ele descontrola. Entendeu? Totalmente. Eu falei, como é que eu tiro a Rose de perto dele? Não consigo. E aí, um dia, eu fui para Fortaleza e falei, Senhor, me dá um sinal. Fui para Fortaleza ministrar. Em 4 igrejas e uma escola. Fui fazer uma palestra numa escola. A escola era a primeira. Eu levei 5 caixas de livros. Uma caixa de livro para cada lugar. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Que eu peguei, tinha 10 livros fora, deixei no hotel. E peguei as 5 caixas de livro e levei para uma escola onde só tinha 100 pais. Eles compraram todos os livros. Tinha pais que compravam 20 livros. E eu aprendia que para crescer espiritualmente tem que entender os sinais. Eu falei, esse negócio aqui está estranho. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E aí eu entendi direitinho. É a hora da Rose vir. Certo? E aí eu liguei para lá e falei com ela. Falei assim, você vai ter que pegar um avião amanhã, 2h30 da tarde, e trazer os livros, porque eu tenho que levar para os outros eventos. Ela começou a chorar, teve febre emocional, estourou a boca todinha de problema. Começou, a pressão foi a 28. Quase matei ela por causa disso. E aí ela falou assim, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, primeiro, pede o Josias. Se for de Deus, ele vai deixar. Ela perguntou, o Josias falou, é de Deus, Rose? Ela falou, é. Ele falou, pode ir. Aí ela disse assim, eu não sei pisar no aeroporto. Aí eu falei assim, pede a minha filha. Minha filha é melancólica. Se você pedir uma coisa para ela, você tem que dar 6 meses para ela escolher se vai ou não vai. Entendeu? E se ela falasse que ia, era de Deus. Eu falei, pede a minha filha. Ela ligou para minha filha, contou a história e falou assim, Ingrid, você me leva? Ela falou, levo. Na mesma hora. Aí saí eu cedinho, no outro dia. Peguei os 10 livros que estavam na escola, peguei os 10 livros que estavam no hotel e levei para a escola, para os professores. E falei com a diretora, não posso conversar. E contei mais ou menos a história muito rápido. Ela falou assim, aguenta aí que eu vou te levar numa agência para você comprar sua passagem. Me levou. Cheguei na agência, falei com a moça assim, 2 passagens, do Rio para cá. Ela falou, não tem. Eu falei, tem sim, porque Deus falou. Ela falou assim, então me diga onde é que está, porque no meu computador não tem. Aí eu falei assim, filha, eu vou sentar aqui e vou esperar. Porque no seu computador vai aparecer. Porque quem foi que falou foi Deus. Aí eu fiquei sentada. Era quase 10 horas. 11 horas abriu um avião extra. Abriu e vendeu tudo, só ficou 2. Ela falou assim, vendeu tudo, só tem 2. Eu falei, é minha, pega rápido. Aí quando eu perguntei quanto que era, ela falou 7.000 reais. Isso era há uns 12 anos atrás, né, Rose? 12 anos atrás, eu não tinha esse dinheiro. Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor falou, fez tudo isso aqui para eu agora não poder pagar? Aí eu falei, primeiro, não faz sentido custar uma passagem de 7.000 reais. Eu paguei 560. Ela falou, oferta e procura. Tem eventos em Fortaleza inteiro, evento internacional. Tem a Slavec, tem não sei o que, tem não sei o que. Não tinha uma vaga de hotel mais em Fortaleza. Ela falou, se você não comprar agora, nem por 7.000 você vai ter. Aí a diretora da escola falou assim, essa parte do milagre, sou eu quem vou fazer. Quem vai pagar sou eu. Pegou o cartão dela. Aí eu falei assim, nossa, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Vê se tem milhas no seu cartão. A moça falou, precisa de 142.000 milhas. Você viaja a Europa inteira com isso aí. Aí eu perguntei, quantas milhas tem no cartão dela? 142.400 milhas. Aí ela falou, torra tudo. A Rose veio. Tinha um dia de folga. A minha filha voltou para casa. A Rose ficou comigo. Tinha um dia de folga. Levei a Rose para a Slavec. Cheguei lá, tinha um salão gigante assim.
desse tamanho aqui, antes de entrar no outro, onde tinha a convenção, que devia ter umas 5.000 pessoas lá dentro. Eu entrei no salão ali, entrou lá na porta de lá, uma irmãzinha da Assembleia de Deus, que a gente sabe que é da Assembleia, que ela vem rodopiando já, né? Aí veio a irmãzinha da Assembleia, as duas se encontraram no meio do salão. A irmãzinha foi tomada pelo Espírito Santo e falou para Rose: estou cumprindo hoje o que te prometi com 16 anos de idade. Com 16 anos, um profeta falou para ela que Deus ia levar ela para conhecer vários países do mundo. Ela quis bater no profeta, porque ela não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha condição, e ela achou que aquilo era uma forma de enganar e iludir uma pessoa. Pois Deus começou a trabalhar na vida da Rose, e a Rose conhece 8 países, né, Rose? 8 países hoje. Gente, vale a pena cada dor que você passa para servir ao Senhor, tá certo? Você gostaria de se manter firme com esse Deus que faz promessa e cumpre as promessas? Fica de pé para a gente orar. E olha, um dia Jesus saiu lá da glória dele e veio aqui com um gesto que foi o maior amor do mundo. E ele precisa que a gente faça alguma coisa como uma forma de manifestar esse amor e esse compromisso de fazer. Às vezes, quando a gente convida para fazer uma oração, tem gente que fala assim: Deus pode fazer comigo aqui, comigo lá em casa, comigo em qualquer lugar. Ou tem gente que fala assim: eu tenho muita experiência com Deus, eu não preciso mais de mais uma oração. Elias foi um homem de tanta fé que ele jogava água na palha e pedia a Deus para se incendiar, e Deus incendiava. Ele pedia para Deus mandar chuva e Deus mandava. Ele pedia para Deus parar a chuva e Deus parava. E um dia esse homem foi embora, foi levado por Deus. E ele perguntou para Eliseu, o moço que era o estagiário dele: o que você quer que eu deixe para você? E Eliseu teve a ousadia de dizer: eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. Quando a gente pergunta se você quer oração e você acha que não precisa, você não entendeu aquilo que Eliseu entendeu. Tem muito mais no céu para você. E se o seu coração cabe mais de Deus, se você entende que tem mais de Deus para você, eu queria que rapidamente você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, porque nós vamos colocar aqui diante de Deus, do altar do Senhor, as nossas emoções, as nossas dificuldades, o nosso alvo de servir a Deus, de ser pérolas nas mãos do Senhor, de pedir ao Senhor que te ajude, te dê sabedoria. Vem bem mais para frente, porque quem levantou lá atrás quer se sentir aqui. Vai chegando para o lado. A gente precisa colocar nossas dificuldades